Então, senhor Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa, é isso, senhor Frederico? Isso mesmo. Senhor Frederico, o senhor foi enrolado como testemunha nesse processo pelo Ministério Público. Além disso, é informado pelo Ministério Público que o senhor teria aderido ao acordo de leniência do grupo Odebrecht. É isso mesmo? Positivo, isso mesmo. Senhor Frederico, tanto na condição de testemunha como na condição de aderente a esse acordo, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Excelência, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, eu respeitosamente vou apresentar a contradita na forma do artigo 214, por entender que o fato do senhor Frederico haver aderido ao acordo de leniência e, portanto, a uma versão que está sendo discutida na ação, impede que ele possa, com devido respeito, prestar um depoimento com isenção. Certo, eu vou fazer remissivas as minhas razões pela qual vou tomar um compromisso, como já foi fundamentado na audiência de segunda-feira. Mais alguma questão? Sim, Excelência. Na mesma linha que foi dito na audiência passada, na data de ontem, o Ministério Público fez juntar aos autos documentos que não encontravam acostados ainda. Inclusive o vídeo contendo o depoimento integral do senhor Frederico vai ser ouvido na presente data. Considerando que a denúncia existe há mais de um ano, e, ao que parece, esse depoimento também data de 2017, não tem sentido a juntada tardia, que serve só para pegar a defesa de contrapé e cercear o efetivo exercício da ampla defesa. Então, nos mesmos termos que formulados na audiência passada, a defesa de Fernando Bittar requer o adiamento da audiência até que a defesa possa ter total conhecimento dos termos do depoimento. E o Ministério Público tem alguma posição? Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, eu também vou aderir ao requerimento formulado agora pela defesa de Fernando Bittar. Excelência. Oi. E a defesa de José Carlos Bunlai também adere. Tá bom. O Ministério Público. Excelência, com relação ao depoimento do senhor. Excelência, a defesa de Rogério Aurélio Pimentel também adere. Tá certo. O Ministério Público. Defesa de Roberto Teixeira igualmente. Ah, perfeito. Mais alguém? Ministério Público. Excelência, bom dia a todos. Com relação ao depoimento do senhor Frederico Marcos de Almeida Horta, o MPF informa, como já colocou na petição do evento 352, que o termo de oitiva dele foi juntado adequadamente no evento 2, anexo 282 da denúncia. O que o Ministério Público fez colacionar ontem foi apenas os registros de audiovisual do depoimento por lealdade às defesas, que não havia sido registrado anteriormente, mas esse depoimento contém a fidedignidade no seu termo de depoimento. Então, Excelência, não há surpresa nenhuma, não há intenção do Ministério Público lubridiar ninguém, em sim promover com lealdade a instrução do processo. E o Ministério Público Federal adianta que já constatou que em outros casos, de outras testemunhas já roladas, não foram juntados os áudios, os depoimentos, e já está diligenciando para fazer o mais cedo possível para que sabores como o desse momento não ocorram novamente. Certo. Fica aí a necessidade de se colocar, do Ministério Público juntar isso desde logo da denúncia, quando tiver esses elementos, para evitar esse tipo de reclamação que é pertinente por parte das defesas, embora acredite que o motivo seja basicamente a extensão da própria denúncia e a dificuldade de organizar essas peças, mas o Ministério Público tem que ter a cautela aí para evitar esse tipo de discussão desnecessária no processo. De todo modo, no caso aqui do senhor Frederico, o depoimento por escrito está juntado aos autos, então não vejo aí prejuízo à defesa. Se nos áudios, a hora juntados, foi identificado algum elemento novo que justifique perguntas específicas, as defesas têm plenas condições de requerer a reinquirição dessa testemunha. Mas com o depoimento escrito dela nos autos, não vejo sentido em adiar essa audiência, ainda considerando que não só o senhor Frederico, mas vários dos senhores advogados vieram de longe. Então fica mantida a audiência. Sobre a questão da contradita, eu já mencionei então, ela fica registrada e fica indeferida, vai ser tomado o compromisso. Lembrando mais uma vez que o compromisso de dizer a verdade não significa
carimbar o que a testemunha diz como verdade, mas é uma proteção aí contra os acusados em relação a falso testemunho. Então, senhor Frederico, o senhor tem que ter isso muito presente, que se o senhor faltar com a verdade nesse processo, o senhor, além do senhor perder essa condição de benefícios eventuais que o senhor tem obtido nesse acordo de leniência, mas igualmente o senhor responde por um processo daí de falso testemunho. É muito sério mentir aqui perante a justiça, certo? E também deixar claro ao senhor que o interessa aqui à justiça é unicamente a verdade dos fatos. O senhor não precisa exagerar nada, não precisa excluir nada, o senhor não está aqui para confirmar a tese da acusação, nem a tese da defesa, o senhor está aqui para dizer a verdade somente, certo? Certo. Dito isso, eu passo ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Frederico. Boa tarde. Senhor Frederico, qual a sua profissão e onde o senhor trabalha? Eu sou engenheiro civil. Atualmente eu me desliguei da Odebrecht e sou aposentado. Me aposentei recentemente. Ok. Senhor Frederico, em razão do seu vínculo com a Odebrecht, o senhor participou de obras em um sítio no município de Atibaia no ano de 2010? Sim. Você pode contextualizar, por gentileza? Em meados de dezembro de 2010, segunda semana de dezembro, eu trabalhava numa obra denominada Aquapolo. É uma obra situada entre São Paulo e São Caetano, na região de Heliópolis. É uma estação de produção de água industrial. Eu estava na minha sala trabalhando normalmente e recebi uma ligação no meu ramal interno do engenheiro Emir Costa, que era o diretor dessa obra, e me convocando para ir até a sala dele. Eu me dirigi à sala dele e em seguida ele já me solicitou que eu entrasse em contato com o senhor Aurélio, que haveria uma vistoria para fazer, uma avaliação em 2 locais. Uma avaliação era em São Bernardo, no apartamento do presidente Lula, e uma segunda avaliação em uma obra que era para o presidente Lula, fora do município de São Paulo, em Atibaia. Que eu fizesse isso de uma forma imediata, o mais rápido possível, porque haveria urgência em ter um retorno dessa situação. Então, logo depois eu já fui para a minha sala, ele me passou o telefone, né, do senhor Aurélio, eu fiz o contato, me apresentei como indicado pelo Emir Costa e que eu estava à disposição dele na hora que ele marcasse para que eu fizesse a vistoria e atendesse o pedido dele, né? Aí marcamos também, já no dia seguinte praticamente, né, para nos encontrarmos em São Caetano, que era onde eu morava na ocasião. E seria fácil, um ponto ali, já próximo também, para deslocamento. E isso aconteceu em São Caetano. Fizemos um lanche, ele conversou comigo. A apresentação foi só de nomes mesmo, ele já havia a dedução que eu trabalhava na Odebrecht, né, na construtora, e ele se apresentou, deu o nome e me pediu para acompanhá-lo até São Bernardo. E eu estava dirigindo, fui com ele até São Bernardo, mas não toquei no assunto de apartamento, de quem, etc. e tal. Chegando no prédio, nós entramos, subimos até a cobertura e lá eu visualizei que realmente tinha uma obra em execução na laje superior. Ela já estava com a proteção mecânica retirada em parte, que é da impermeabilização, tinha um vazamento. Eu vi aquela situação,
E falei para o Aurélio que aquilo ali é uma anomalia que acontece em edificações, e o que deveria fazer era talvez prosseguir a quebra, fazer uma limitação e colocar água, fazer um teste de estanqueidade, ver se continuaria essa infiltração, e aí chamasse uma empresa especializada nesse trabalho, que a gente não fazia aquele trabalho, né? Então isso foi conversado e foi uma coisa muito rápida, foi 10 minutos aí no máximo, entrar e sair do prédio, né? Ao chegar no térreo, já saindo do prédio, o Aurélio se voltou para mim e falou: mas essa não é a obra é fora daqui de São Paulo, nós vamos até Atibaia, você me acompanha para que nós façamos aí você faça uma avaliação lá da obra. E é dito e feito, eu o acompanhei, entramos lá no sítio, abri o portão, etc. Ele me apresentou tudo o que estava acontecendo ali no sítio e algumas coisas a mais que não estavam nem iniciadas. Por exemplo, o lago que estava lá intacto, né, não tinha nenhum trabalho lá, mas tinha um anexo atrás da casa principal, com a fundação pronta. Era 4 suítes ali na hora que ele me mostrou, a estrutura pronta, né, uma obra com características completamente parada ou em ritmo muito lento, porque o horário também era próximo da hora do almoço, mas não tinha ninguém efetivamente trabalhando. Um galpão do lado esquerdo da sede, que ele seriam 2 cômodos. Tinha também uma sauna próximo da piscina, a piscina com um vazamento, o nível da água bem baixo, que precisaria ser corrigido. Falou do lago, falou também de um campo de futebol, entre outras coisas, né? Era uma obra grande, e ele me perguntou se aquela obra, né, poderia ser feita em 15 dias. Eu falei com ele que era impossível, é humanamente impossível fazer uma obra naquela dimensão, com aquela quantidade de peças, né, no caso, em tão pouco tempo. Aí ele me perguntou em 1 mês. Eu falei, 1 mês até pode ser, é possível, mas com bastante celeridade. Na execução, uma mobilização rápida, tem que ser muito rápido. E, logicamente, eu fui lá fazer uma vistoria. Eu não fui lá, né, com nenhuma orientação de ir lá executar uma obra. Fiz uma avaliação e eu vi que havia realmente uma urgência, um senso de urgência, né? E o EMI já tinha me colocado que era uma obra para o presidente Lula. Então eu já sabia uma ligação, fiz uma ligação entre uma ocupação daquela obra. Bom, retornei, fui ao meu superior, que era o diretor EMI. EMI, a situação lá é uma situação de urgência, eu vi que é uma obra que está inacabada, né? Uma obra que realmente, da forma que o Aurélio conversou comigo, ele demonstrava que realmente precisava de fazer essa obra o mais rápido possível. É uma obra, descrevi, como eu descrevi aqui, o que era, o que compunha aquela construção, as construções. E falei também do apartamento. O apartamento, bem simples, era só um diagnóstico, comprovar talvez um diagnóstico. Retornei para minha sala. Eu trabalhava nessa ocasião na área de produção, eu era o engenheiro responsável pela produção, uma obra que tinha um efetivo que chegou de 500 a 700 pessoas trabalhando naquela obra ao longo da obra. Já tinha 1 ano que eu estava trabalhando lá e continuei trabalhando. Voltei para minha sala, fiquei aguardando, o EMI me pediu um tempo e eu continuei no meu trabalho normal. Para mim, eu tinha feito a minha tarefa, né? Logo depois, o EMI me ligou. Eu acho que já no outro dia também, uma coisa foi muito rápida. E me pediu, sentei até a sala dele e ele falou comigo que a gente precisaria de uma empresa para resolver o assunto da obra. E eu com ele, numa interação nossa, surgiu o nome de uma empresa que já tinha nos atendido, até primeiramente até o próprio EMI,
que tinha nos atendido em Campinas, numa obra que eu trabalhei. Eu cheguei também, ela já estava lá, e no próprio Aquapolo ela fez um trabalho muito rápido. Nós chegamos à conclusão que o Carlos Prado Rodrigues poderia resolver o assunto. Era uma empresa pequena, eu não tinha muito conhecimento da dimensão dessa empresa, faturamento, essas coisas, mas era uma empresa que sabia fazer o trabalho que faltava, que era a alvenaria, um concreto, tal, fazer o acabamento daquela obra. O EMI pediu para que eu entrasse em contato, que eu pegasse o telefone do Carlos, dentro da agenda da obra, com alguém da obra, área comercial, etc., e entrasse em contato com ele e falasse com ele da situação. E foi o que eu fiz, de uma forma imediata, também, visto que era tudo para ontem, muita urgência, né? Liguei para ele e expliquei que a gente estava com esse problema, que o EMI pediu para que eu fizesse essa solicitação para ele, e que ele, se ele pudesse nos atender, que ele verificasse lá. E marcamos também, rapidamente. Podia ir lá, vamos ver, mas ele já, em princípio, me adiantou que, pela ocasião, que era uma véspera de final de ano, que ele já estava na desaceleração da empresa dele, que era dificilmente. Mas eu falei com ele, mas é uma coisa de urgência, ver o que você pode fazer. Então, fomos lá. Lá, o Aurélio estava lá. Lá no sítio. Lá no sítio já. Aí já fomos até o sítio, dei o endereço para ele, a localização e tal. Chegamos juntos lá. Ele fez a vistoria e falou que, olha, é muita obra para o tempo, o prazo e para a minha empresa, quem eu conseguiria mobilizar em tão curto espaço de tempo. Ele conversou com o Aurélio, rapidamente também, conversou. Eu estava presente lá, nós três. E depois das conversas com o Aurélio e comigo, o Carlos se dirigiu a mim e falou, olha, eu posso colaborar em executar, não tem problema, mas eu não consigo fazer a obra toda. Só se tiver um apoio. E aí ele quase que direcionou o apoio da Odebrecht, né? Ele falou, preciso de um apoio. Eu falei assim, eu não tenho autonomia nenhuma, nem nenhuma orientação para dar apoio nessa obra. Eu vim aqui intermediar uma situação que estou vendo que está problemática, etc. Mas vou retornar e novamente falo com o meu superior. Retornei na obra, conversei com o EMI, coloquei a posição do Carlos, voltei para a minha sala. Voltei a trabalhar, o EMI pediu um tempo. Novamente, me deixa um tempo, eu vou pensar na situação, etc. Aí pela terceira vez, ele me ligou, já também mais um dia, né? As coisas foram muito rápidas, solicitando que eu fosse à sala dele e perguntou como é que estava a obra. A obra nossa estava muito bem, ela estava no cronograma, ela estava avançada, já estava naquele período de recesso também de final de ano, já aproximando já de 12, 13 de dezembro, estava muito próximo ali. O pessoal já pensando em festas de finais de ano, etc. Só um parênteses, essa obra seria a obra da Odebrecht. A obra da Odebrecht. A obra nossa lá do Aquapolo. A obra estava no cronograma, estava tudo certo. A equipe da parte civil, que é a parte ligada à alvenaria e tudo, já estava pronta, inclusive, para a gente fazer o escritório da obra, já definitivo, etc. E tal. Bom, a conversa foi com o EMI se havia condição de nós suportarmos essa empresa e ajudá-la na construção, sem o prejuízo do prazo da obra. Essa questão de obra, um mês a mais de uma equipe, resolve a situação de um mês de ausência. Então eu falei, EMI, não tem problema. Aí ele me orientou, então vamos fazer. Você dá o suporte ao Carlos, é uma premência aqui no nosso contrato, né? Você pode fazer isso, selecione uma equipe e faça, né? Se vocês conseguirem, será ótimo. Então, eu procedi assim, chamei o engenheiro mais novo que tinha na obra, que era que trabalhava próximo de mim e que eu poderia
na ausência dele, estar ali suprindo. A equipe que trabalhava com ele também foi a mesma, um encarregado, um administrativo e os operários, uns 15 operários aproximadamente. Poderia, por gentileza, só nominar o engenheiro? O engenheiro era Paulo Kantovitz e o encarregado era Wander Vieira, é o encarregado de acabamento. O mestre-geral ficou, porque ele, como era específico e a ausência do engenheiro, ele ficou e aí acabou facilitando para mim. Fizemos uma mobilização relâmpago, porque se fosse uma obra que precisasse fazer uma admissão, um processo todo de admissão, no mínimo 15 dias para colocar as pessoas. Então foi muito rápido e o Carlos também já tinha os operários dele. Então nós mobilizamos e começamos a obra aí em meados de dezembro. Foi muito rápido, foi uma questão de 4, 5 dias já está trabalhando. E a obra começou assim. E o EMI, assim que ele sinalizou para fazer a obra, ele me falou que os recursos todos que acontecessem na obra seriam com ele. Que eu o procurasse assim que precisasse. Qualquer recurso para pagamento das despesas da obra. Que eu o procurasse. Falei, tá ok. E fizemos isso, mobilizamos, começamos a construção. Basicamente, foi dimensionado. O Carlos, né, ficou com as menores, ele ficou com a guarita, era uma guarita, se não me engano, de quarto ou 2 quartos. E os galpões. A equipe nossa, que era uma equipe que já estava formada, uma equipe que a gente tinha, né, a liderança direta, ficou com as suítes, arrumar a piscina e arrematar a sauna também, tinha uma sauna. E foi assim que a obra procedeu. À medida que a obra foi andando, a primeira semana... Só um parênteses. Sim. Foi feito o contrato da Odebrecht? Com não foi formalizado o Rogério contrato. Aurélio? Não foi formalizado. Okay. Existia alguma orientação para não ostentar o nome Odebrecht? A orientação, a obra que nós estávamos, o Aquapolo, vinha no uniforme escrito Aquapolo e Odebrecht. Então é uma característica de todas as obras nossas. Nesse caso, a orientação do EMI foi para que a gente não misturasse uma obra com a outra, pela informalidade que era a obra, e para também não aparecer a empresa, né, naquele porte fazendo aquela obra, né, e expondo a empresa. Então foi dessa forma que foi sinalizado para mim. E nós começamos a obra produzindo, vou dizer, a todo vapor, né, foi uma obra com mobilização e em velocidade, pelas características, a necessidade que tinha. Logo na primeira semana, o fim da primeira semana, logo no início da segunda, já surgiu a necessidade dos primeiros pagamentos, né? Então, era um fornecedor, era um depósito, chamado, se não me engano, Dias, depósito de materiais. Esse depósito, eu vou fazer uma afirmação, que é uma dedução, ele já tinha um vínculo de fornecimento com a obra, era uma obra que tinha lá 3 meses, que estava sendo executada, 2 meses, eu não consigo, né, também saber qual era o ritmo anterior, mas era uma obra de 2, 3 meses. Então, já tinha um vínculo de fornecimento com esse depósito. Eu não conheço Atibaia, mas é um depósito que ele tinha condições de suprir a obra. Então, não tivemos trabalho de ir lá abrir um centro de custo para a empresa, além de também não estar recomendado. Mas fluiu, como se a obra tivesse dado continuidade. Então não foi feito um cadastro próprio da Odebrecht? Não foi. Usaram a conta existente anteriormente? E isso já tinha uma conta e a coisa fluiu como se nem a gente estivesse por lá. E isso, né, seria importante porque também era o caráter de informalidade da obra, você confirma? Sim, também. Okay. Mantinha aquela informalidade, etc. Bom, surgiu o primeiro pagamento, a primeira necessidade. O depósito mandou até a obra os primeiros recibos de retirada de materiais, que era brita, areia, cimento, blocos, né, o que a gente ia consumir, que é o consumo diário. E aí surgiu o primeiro valor que eu vou estimar aqui, a ordem de grandeza, 50, 60, 70 mil, eu não vou saber depois de 7 anos. Mas a ordem de grandeza era essa. Né? A primeira semana foi um pouco menos, depois aumentou um pouco, e a tendência foi aumentar até a terceira. Fui no EMI e falei, EMI,
nós temos que proceder agora ao primeiro pagamento, né? Além dos outros pagamentos que tinham de rotina, né? Como alimentação, como produto de limpeza, as coisas normais de obra. Ele falou comigo, não, pode deixar que eu vou providenciar. Qual é o valor? 60 mil. Ele falou, deixa que eu providencio e você retira comigo amanhã. Eu falei, tá ok. Ele me entregou um envelope fechado e falou, você repasse isso para o Aurélio, fazer o pagamento. Eu não quero, até uma recomendação minha, você não pagar. Porque eu ficaria numa situação, se eu pagasse, eu precisava de nota fiscal, eu precisaria de fazer algum tipo de trabalho assim. Eu não ia fazer um pagamento sem ter essa comprovação. Aí, entreguei para o Aurélio. Eu falei, Aurélio, a recomendação, a obra precisa fazer o pagamento, já a cobrança já do depósito, e você tem que fazer, porque eu não vou me expor a fazer esse pagamento. E o Aurélio falou, ok, então tenho que fazer, eu vou fazer o pagamento. E assim foi. Criou-se esse sistema de produção, com o EMI fazendo o suprimento de valores da obra, e eu levava para o Aurélio fazer os pagamentos. Quantas vezes o senhor pegou dinheiro com o EMI? Para o pagamento de materiais, foi em torno de 4 vezes. Eram basicamente as 4 semanas que nós trabalhamos lá, viu? A parte do dia a dia, comida... Só um parênteses, senhor Frederico. Quantas vezes o senhor Rogério Aurélio pagou lá no Depósito dos Dias? Quantas vezes ele pagou? Deve ter sido... assim, direto, né, que eu acompanhei tudo em torno de 4 vezes, porque foram as 4 semanas nossas, né, presentes lá e trabalhando. Ok, pode prosseguir. Bom, as despesas diárias, como o Aurélio ele não ficava full time na obra, ele ia 1 a 2 vezes por semana que eu encontrava, né? Se ele foi durante o período que eu não estava, isso eu também não posso afirmar, mas eu continuei trabalhando no Aquapolo. Eu não abandonei o meu cargo lá na obra de origem. Eu trabalhava lá das 6h30 até as 14, 15 horas, almoçava na obra, exceto o sábado. O sábado eu passava quase que o dia todo lá na obra de Atibaia. Então eu continuava trabalhando. Após o almoço, 2, 3 horas, eu ia para o sítio, fazer o suporte, acompanhar o engenheiro, ver a questão de segurança, ver a parte técnica, suprir alguma dúvida de projeto, ver como estava, fazer uma avaliação, mas tinham pagamentos de rotina, alimentação, prestadores de serviço de instalação, piso, pintura, o telhado. Essas prestações de serviço necessitavam de uma negociação, né, que não é, eu suponho, não é a formação do Aurélio. Era eu que teria que fazer, eu ou o engenheiro que estava lá. Então eu acabei fazendo essa negociação, levava para o EMI esses valores, né, que foi negociado. O telhado vai custar R$12 mil, o telhado da suíte, o telhado, a pintura de tal imóvel vai custar tanto. O EMI separava para mim e eu pagava, através de recibo com CPF do prestador de serviço, mas sem a caracterização de quem estava pagando. Isso aí eu não coloquei, é o Odebrecht que está pagando. Não. Então era um pagamento. Isso por orientação de por orientação. Eu não tinha como usar o nome da empresa numa obra sem um contrato, né, na minha mão, que eu naturalmente faço. Foi a primeira vez que eu fiz e não é o procedimento normal da empresa, nunca, né, não foi. Então, era assim que foi feito. Criou-se esse sistema, o procedimento, até passamos aí o Natal, folgamos só o Natal e folgamos o Ano Novo, os 2 dias e os 2 dias. O resto foi bem intenso para que fosse entregue a obra. Quando chegou em meados de janeiro, já tinha o fechamento, a obra pintada, já estava colocada, estava pronta. Eu falei com o EMI, e à medida que ia seguindo a obra, lógico, pelo desembolso que ele ia fazendo, pelo avanço da obra, eu ia prestando informações para o EMI 2, 3 vezes por semana, na hora que eu encontrava e tinha
vou colocar assim, a coincidência de estarmos no canteiro naquele momento. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio, nós já retomamos.